Lina Morgana foi prometida a uma carreira musical em Hollywood. Muito jovem, ela já trabalhava com grandes produtores e gravadoras importantes. Tudo parecia encaminhado. O produtor responsável por sua carreira era Rob Fusari, e foi ele quem, em determinado momento, contratou Lady Gaga para ajudar Lina, como compositora e dançarina. Naquele momento, Lady Gaga não era a estrela. Ela estava ali para trabalhar nos bastidores do projeto de Lina Morgana. Mas, em 2007, tudo mudou. Lady Gaga começou a se relacionar romanticamente com Rob Fusari e, pouco a pouco, o foco saiu completamente de Lina e foi transferido para Gaga. Esse deslocamento arruinou a carreira de Lina Morgana. Enquanto Lina perdia espaço, Lady Gaga começava a subir, utilizando ideias, músicas e conceitos que, segundo muitos relatos, tinham sido construídos junto com Lina. Pouco tempo depois, Lina Morgana morreu, aos 19 anos, após cair misteriosamente de um prédio. Um detalhe perturbador. Anos depois, Lady Gaga aparece caindo de uma mansão no clipe de Paparazzi. E é exatamente aqui que essa história começa a ficar sombria. Antes de continuar, é importante deixar algo claro. Isso é uma teoria da conspiração, mas é uma história que circula há anos nos cantos mais obscuros da internet e merece ser contada com responsabilidade. O nome de Lina Morgana aparece repetidamente em fóruns, blogs e arquivos esquecidos da internet. Existem inúmeras teorias sobre sua morte, ocorrida em outubro de 2008. Coincidentemente, ou não, esse foi o mesmo ano em que Lady Gaga explodiu mundialmente. Lina nasceu em janeiro de 1989. Ela era descrita como luminosa, carismática e extremamente talentosa. Cantora, compositora, com uma voz marcante e uma atitude única. Mesmo morrendo tão jovem, Lina deixou uma coleção de músicas gravadas, prova clara de que havia algo especial ali. Quando Lina conheceu Lady Gaga, Lina já estava em ascensão. Gaga, naquele momento, deveria ocupar um papel secundário, dançarina de apoio ou colaboradora menor. Rob Fusari foi o elo entre as duas. Ele trabalhou com ambas e as colocou no mesmo projeto em 2007. As duas escreveram músicas juntas, músicas que ainda existem e podem ser ouvidas hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hold your breath, count to 11. I can't believe, can't believe how I met you. Pink champagne, mirror ball spinning round again. In this wonderland where I met you. Touch on me, baby. Touch on me, baby. Touch on me, baby. Touch on me, baby. Take my hand. Touch on me, baby. I've got plans. Don't take me down. Relatos afirmam que elas escreveram 10, 11, até 12 músicas juntas, ou seja, praticamente um álbum inteiro. Mas entre 2007 e 2008, algo mudou drasticamente. O produtor que antes investia pesado em Lina passou a direcionar atenção, recursos e energia para Lady Gaga. E isso é crucial. Lady Gaga não era, originalmente, a estrela principal do projeto. Há um ponto que muitas pessoas consideram extremamente suspeito. Lady Gaga e sua equipe
afirmam não saber quem foi Lina Morgana, apenas dizendo que lamentam sua morte. Mas como alguém quase desconhecido pode ter 12 músicas gravadas juntas? Lady Gaga declarou que mal conhecia Lina. Ao mesmo tempo, existia um histórico profissional intenso entre elas. Além disso, Lady Gaga e Rob Fusari mantiveram um relacionamento amoroso. Ou seja, o foco saiu de Lina, foi para Gaga, e Gaga estava diretamente ligada ao produtor. Anos depois, os dois tiveram uma briga pública. Rob ameaçou vazar músicas antigas de Gaga e, ao fazer isso, trouxe à tona o nome de Lena Morgana. Ele afirmou que Lady Gaga estava copiando Lina. Little monsters, listen up, cause Mother Monster's dealing with some drama. Hey guys, welcome back to Clever Music. So here's the deal. Lady Gaga's former producer and former boyfriend Rob Fusari is threatening to release unfinished Gaga tracks from the 2006-2007 days. Yeah, the famed producer had previously slapped Gaga with lawsuits, and in the last few days, he's been taking his angst out in the public realm via Twitter. Fusari says he's going to leak several unreleased songs, and then he started hating on Gaga and her fan base. He even brought up Lina Morgana, an artist who died and who he claims Gaga copied. Problem? Part of Gaga's legal battle with Fusari was that she didn't want these songs to go public, and she reportedly settled with him so that he'd leave her alone. Então fica a pergunta: como Gaga mal conhecia Lina, se havia tanta história, música e conflito entre elas? A própria mãe de Lina Morgana se pronunciou publicamente, acusando Lady Gaga de copiar sua filha. Isso adicionou ainda mais combustível à teoria. Muitos acreditam que essa conspiração cresce porque Lina e Gaga eram extremamente parecidas. Não apenas fisicamente, mas em estilo, estética e conceitos visuais. Lina era a artista principal. Gaga trabalhava à sombra dela. Mesmo produtor, mesmo selo, mesmo círculo criativo. Então seria natural que Gaga tivesse sido inspirada por Lina. Pessoas na internet começaram a reunir supostas evidências. Comparações entre vídeos, figurinos e conceitos visuais começaram a surgir. O famoso capuz vermelho, usado por Lina em um clipe, apareceria mais tarde reinterpretado por Gaga. Corsets semelhantes, cenas em banheiras, bolhas usadas em performances, que muitos dizem lembrar o clipe Far Away de Lina. Até o famoso vestido de bolhas de Gaga foi comparado a elementos visuais do trabalho de Lina. Maquiagens, perucas, penas, looks extravagantes. Tudo começou a ser colocado lado a lado. Mas é importante dizer, Lady Gaga sempre teve uma estética única e excêntrica. É difícil afirmar com certeza onde termina a inspiração e onde começaria a cópia. Alguns acreditam que a teoria vai ainda mais longe. Existe quem diga que The Fame Monster seria uma representação simbólica de Lina Morgana, algo que muitos consideram perturbador. Há também análises de especialistas que apontam similaridades claras entre o som inicial de Gaga e o trabalho de Lina, o que novamente faria sentido. Elas trabalhavam no mesmo ambiente criativo. Na época, Lina aparentemente estava bem profissionalmente. Havia planos de assinar com uma grande gravadora e até um documentário da MTV sobre sua vida. Nada disso aconteceu. Há pouquíssima informação disponível. Um artigo estrangeiro menciona esse projeto, mas tudo acabou caindo no silêncio. Entre 2007 e 2008, o foco mudou completamente para Gaga. E isso, segundo relatos, afetou profundamente o emocional de Lina. Ela se sentia perdida. O grande projeto da MTV não aconteceu. Sua carreira estagnou. Mesmo assim, Lina tentou recomeçar. Ela participou de um programa em Staten Island, chamado Who Do You Like TV? Lá, conheceu a banda Sister Venus, que procurava uma vocalista principal. Lina conseguiu o papel. Trabalhou com a banda por alguns meses, e pouco tempo depois, ela morreu. Apesar de parecer que Lena estava se divertindo ao se apresentar com a banda Sister Venus, algo claramente não estava bem. Some strong medicine for a love serious.
Existe um vídeo de 2008 em que Lena aparece sentada à mesa com seus colegas de banda. A câmera se aproxima e imediatamente algo chama a atenção. Lena está visivelmente desconfortável. Ela evita o olhar. Se encolhe. Não parece segura. Não parece feliz. Charlie! All right, take care, thank you. E agora, precisamos falar do ponto mais pesado dessa história: a morte física de Lina Morgana. É aqui que o caso se torna brutal, confuso e o combustível principal das teorias mais sombrias. No dia 4 de outubro de 2008, um artigo extremamente curto e direto foi publicado. Mulher pula de hotel em Staten Island. A matéria dizia que uma mulher, supostamente na casa dos 20 anos, Lena tinha 19, teria pulado do telhado de um hotel nas primeiras horas da manhã. Segundo o texto, ela ainda estava viva quando foi levada ao hospital, em estado gravíssimo. Naquele momento, sua identidade não havia sido revelada. Ela caiu de um prédio de 10 andares. Testemunhas relataram algo ainda mais estranho. Disseram que a mulher parecia estar dançando ou se exercitando no telhado quando, de repente, se jogou da frente do prédio. Outros relatos sugeriram algo ainda mais perturbador: que alguém poderia tê-la empurrado. O mais curioso, havia muitas testemunhas. Segundo alguns relatos, isso teria acontecido por volta do horário do almoço. Uma versão diz que ela estava se divertindo e, de repente, se lançou do 10º andar. Mas existe outra linha de pensamento. 2 semanas depois da morte de Lina, a artista que antes seria apenas dançarina de apoio, começa sua ascensão meteórica como Lady Gaga. My name is Lady Gaga, and this is my house. Com o crescimento de Gaga, as pessoas passaram a investigar seu passado e, inevitavelmente, o nome de Lena Morgana ressurgiu. As perguntas começaram. Ela tomou o lugar de Lena? Elas eram próximas demais para isso ser coincidência? Por que Gaga nunca falou sobre isso? Alguns chegaram ao extremo de acreditar que Gaga poderia ter assassinado fisicamente Lina. Essa ideia, no entanto, não se sustenta. Na época da morte de Lena, Lady Gaga não estava em Nova York. Ela estava em Los Angeles, preparando uma viagem para Ibiza, onde gravaria o clipe de Poker Face. Logo depois, ela participou como ato de abertura do grupo New Kids on the Block. Ou seja, Lady Gaga não estava na cidade. Ela não poderia ter cometido o ato fisicamente. Inicialmente, o caso foi tratado como morte injusta, com a suposição de suicídio ou acidente. Mas em 2015, algo mudou. Em setembro de 2015, uma decisão da Suprema Corte envolvendo outro caso acabou afetando juridicamente o de Lina Morgana. O entendimento passou a ser que o hotel era responsável por não possuir medidas de segurança adequadas para impedir uma queda de 10 andares. Segundo alguns artigos, o hotel teria sido considerado culpado pela morte de Lina. Não existem muitos registros públicos detalhados sobre isso, mas ao menos 1 ou 2 veículos mencionaram essa reclassificação. Mesmo assim, a teoria nunca morreu. Um dos motivos principais: Lady Gaga nunca falou publicamente sobre Lina. Além de uma única fonte da TMZ dizendo que elas mal se conheciam, não houve homenagens, declarações ou luto visível. Para muitos, isso soa frio. Para outros, suspeito. Mas há quem acredite que Gaga falou sim, não com palavras, mas com arte. O clipe de Paparazzi é visto por muitos como uma referência direta à morte de Lina Morgana. O vídeo foi lançado 1 ano após a morte de Lina. Se você digitar Lady Gaga Lina Morgana no YouTube, o primeiro resultado é Paparazzi, como se a própria internet já tivesse feito essa conexão. No início do clipe, Gaga é jogada de uma sacada.
algo diferente da versão oficial da morte de Lina, que teria pulado sozinha. Por que então retratar alguém sendo empurrado? Depois disso, surge uma manchete de jornal: Lady No More Gaga. Alguns interpretam isso como Lady No More Morgana, como se Lina não fosse mais necessária para que Lady Gaga existisse. O vídeo inteiro tem um clima ritualístico. Funcionários dançando, movimentos repetitivos, tentativas constantes de autodestruição. Gaga tenta se sufocar. As cenas gráficas, perturbadoras. O tom é propositalmente desconfortável. Mesmo sendo um clipe icônico, há algo sombrio e inquietante ali. Ela usa figurinos semelhantes aos de Lina. Corsetes brancos, referências visuais que já haviam sido apontadas antes. Para alguns, isso é apenas estética. Para outros, é algo muito mais sinistro. Existe quem acredite que Gaga absorveu simbolicamente Lina Morgana, sua arte, sua identidade, sua alma. Mais uma vez, isso é uma teoria da conspiração. Essa narrativa ganhou ainda mais força quando a mãe de Lina Morgana decidiu falar. Em entrevistas, hoje deletadas, ela afirmou que Gaga e Lina eram muito próximas e trabalharam juntas em 2007. Ela chegou a dizer: Lady Gaga está segurando a alma da minha filha. Eu quero que a alma dela seja livre. Essas declarações surgiram após o relançamento de The Fame Monster. A mãe de Lina, Iana Morgana, afirmou que Gaga roubou o crédito criativo de sua filha e que seus 2 primeiros álbuns eram, na verdade, baseados no trabalho de Lina. Em setembro de 2010, Iana levou a história à TMZ. A matéria dizia que a mãe de uma amiga falecida de Gaga acusava a cantora de copiar o estilo da filha e havia produzido um vídeo para provar isso. A TMZ teve acesso a esse vídeo. Um vídeo editado pela própria mãe de Lina, mostrando comparações visuais, sonoras e estéticas entre as duas artistas. E o mais pesado, o vídeo era embalado por uma música gravada por Lina antes de morrer. My angel, you're all I fear. The silent clouds tell me that something's wrong. They're moving towards me and it won't be long. I try to run but my body's frozen over. But I won't be afraid. A mãe de Lina, Iana Morgana, disse à TMZ que tudo o que ela queria era reconhecimento. O reconhecimento que, segundo ela, sua filha merecia. Além disso, Iana tentou garantir os direitos de várias músicas que Lina e Lady Gaga teriam feito juntas antes da morte de Lina. E aqui surge uma pergunta inquietante. E se alguns dos primeiros sucessos de Gaga tivessem origem em ideias de Lina Morgana? Iana também fez críticas duras a Gaga. Segundo ela, Lady Gaga sempre teve tudo: dinheiro, estrutura, oportunidades. Ela veio de uma família rica, frequentou escolas de elite, teve acesso ao que muitos jamais terão. Lina, por outro lado, teve uma vida extremamente difícil. Então, quando Gaga fala publicamente sobre ter tido uma vida sombria e traumática, Iana sente que a história da filha está sendo apropriada. Novamente, é importante deixar claro: ninguém pode afirmar o que Lady Gaga viveu ou deixou de viver. Mas Iana reforça um ponto que, para ela, é incontestável. Gaga estudou com Nicky Hilton, filha da família Hilton. Isso, para ela, contradiz a narrativa de escassez. Gaga had said she had a tough upbringing and things in this nature. Again, this is just hypothetical, but yet Lady Gaga went to high school with Nicky Hilton of the Hilton family brand. Now, do you think that possibly, like, Gaga was basically a backup
to Lena. I think at that point, yeah. So with Lena's Mhm. passing and stuff, they Right. already have this cookie cutter cutout of what they're wanting to push as Right. a pop star. True. And she was easily able to slip into it. Surge então outra reflexão importante. Lady Gaga era uma espécie de artista alternativa no início. Isso é reconhecido. Quando Lina morreu, o mercado já tinha um molde pronto do que queria empurrar como a nova estrela pop. E Gaga simplesmente ocupou esse espaço. Então surge um pensamento que muita gente tem dificuldade de processar. Se Gaga tivesse absorvido algo de Lina, talento, estética, identidade, teria absorvido também o trauma? Essa ideia é difícil de aceitar racionalmente, mas ela existe. E muita gente acredita nela. A teoria ganha ainda mais camadas quando entra o elemento simbólico. Algumas pessoas afirmam que clipes como Alejandro e Judas contêm referências a rituais satânicos, cultos e símbolos associados ao diabo. Alguns acreditam que celebridades vendem suas almas em troca de fama. Outros dizem que isso envolve perder a própria identidade. Dentro dessa lógica, algumas pessoas acreditam que Gaga teria tomado a alma de Lena. Essa ideia não surge apenas da internet. A própria mãe de Lena acredita nisso. Existe ainda a teoria de que Gaga possui um alter ego que assume o controle durante suas performances. Algo que outras artistas também já mencionaram. Alguns acreditam que esses alter egos não são espirituais, mas fruto de programações psicológicas, como o controverso projeto MK Ultra. MK Ultra foi experimentos horríveis que realmente aconteceram. E alguns teóricos acreditam que isso se conecta a controle mental, fragmentação da psique e até influência espiritual. Segundo essas teorias, quando a mente é quebrada, ela se torna mais fácil de controlar. Há vídeos de celebridades travando, mudando de comportamento, como se algo assumisse o controle. Esses mesmos artistas costumam repetir símbolos: um olho coberto, borboletas, gestos de pirâmide. Nada disso pode ser provado. Mas a ideia persiste. Esse vídeo da Lady Gaga é muito bizarro e ninguém conseguiu desvendar o que tinha acontecido naquele dia. Mas depois dela sair de um hotel que ela estava lá em Londres, ela teve umas atitudes muito estranhas. Parece que ela estava se movimentando em câmera lenta e falaram, os fãs dela falaram que parecia que ela tinha visto alguma coisa. Porque ela estava paralisada, estavam muito estranhos os movimentos dela. Aqui no vídeo vocês conseguem ver, gente. Parece que ela tá simplesmente travada. Algumas pessoas falaram que poderia ser uma possessão, que ali ela estaria possuída, por isso ela estava agindo daquele jeito. Outras pessoas falaram que alguma coisa muito bizarra aconteceu naquele hotel e ela estava completamente em choque, completamente assustada, não sabendo como agir. Existe um site chamado lenamorgana.com. Lá, a tia de Lina deixou uma mensagem clara. Nós, a família de Lina, não acreditamos que ela queria morrer. Não acreditamos que ela tenha tirado a própria vida. Isso sugere, para eles, que alguém interferiu. No fim das contas, Lena merece ser lembrada e merece descansar em paz. Mas já se passaram mais de 10 anos. Será que Lady Gaga diria algo hoje? Será que sente algo? Nós nunca saberemos o nível real de proximidade entre elas. Mas fazer música é algo íntimo. E elas fizeram muita música juntas. É difícil imaginar que não houve laço algum. Talvez não tenha sido amizade. Talvez tenha sido uma rivalidade silenciosa. No fim, Lady Gaga acabou ocupando o lugar que Lina havia sido prometida a ocupar. E tudo ficou muito bagunçado. Existe algo estranho nessa história, seja na relação com o produtor, seja no silêncio, seja no timing. Algo está fora do lugar. My